Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Excel, sou sócio-diretor aqui da Yocto e para o imenso prazer a gente está começando essa iniciativa do Conhecendo Gigantes. Com muito prazer que eu convido aqui Raquel Danello, que é diretora de tecnologia da Natura. Raquel, uma satisfação imensa podendo aqui explorar um pouco também da dinâmica, né, da tua experiência. Oi, Paulo. É um prazer estar aqui com você. Uma história e uma década, né, juntos. Você me recolocou, abriu as portas da Avon para mim há 10 anos atrás e hoje eu estou aqui no Natura & Co. Importante contar para você como é que tem sido essa trajetória e inspirar aí outras mulheres. Só um detalhe, de gigante, só na palavra, porque eu tenho 1,60 m de altura, tá? Não sou nada gigante. É o ditado que nos menores frascos estão os melhores perfumes, combina mais comigo. Mas só complementando também, pessoal, a Raquel ela tem formação na área de sistemas, tem um MBA em Business Management pela FIA e tem passagens também por multinacionais de grande porte, né? Até anterior à própria Avon e Natura, onde ela está hoje. Então ela teve passagem pela Vela e pela Procter & Gamble, que sabemos que é uma ótima escola aí de trabalho. Ela também é especializada na área de Business Process, principalmente nas áreas de vendas, finanças, e também já teve aí uma participação muito intensa em projetos para a área de supply chain. Foi bem por acaso. Eu venho de uma família de 5 mulheres, nós somos em 5 irmãs. Eu sou a filha número 4, tá? Então a número 1, número 2 e número 3, elas seguiram a linha do magistério. E aquilo me encantou. Eu fiquei apaixonada, né? Professora, aquela época dos anos dourados. E eu segui pelo mesmo caminho, fui fazer magistério. Cheguei a me formar. Na época, eu estudei no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, exatamente aquilo que você viu nos filmes, né? Lá na minissérie dos anos dourados. Eu ia para os bailes do Colégio Naval Mas quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que não era aquilo que eu queria. E na época, a minha irmã número 3, ela namorava o marido atual dela e ele trabalhava, ele era estagiário de TI na Coca-Cola. Um dia ele levou a gente para visitar a Coca-Cola, eu fiquei apaixonada. Na época eram aqueles mainframes, né, gigantes e tal. Gostei bastante. E ele começou a se dar muito bem na área, ia ganhar dinheiro. Eu falei, puxa, cara, é isso, eu preciso de uma profissão. E aí eu desisti do magistério. Eu comecei a fazer tecnólogo em processamento de dados, desisti da pedagogia, desisti da psicologia, que também era uma das áreas afins ali, e fui fazer tecnólogo. Na sequência, ele montou uma empresa de consultoria junto com alguns amigos da Coca e me chamou para estagiar com ele. Daí eu pedi demissão da onde eu trabalhava, eu já lecionava nessa época, pedi demissão, larguei tudo e enveredei aí pelo mundo da tecnologia, de onde eu nunca mais saí. Você sabe que é um dado curioso, Raquel, você comentou, né, que está numa família de muitas mulheres, né, e você tem essa inspiração, né, pelo fato dessa interação. A gente é muito curioso aqui, né, com a questão de dados, né, dentro do mundo de carreira, né, de tecnologia. E foi alarmante aqui para nós, né? A gente fez uma pesquisa recente para entender por que ainda existe, né, essa lacuna grande, né, entre mulheres e homens em TI. A gente ainda sabe que é uma área predominantemente masculina, né? E muitas delas elas relatam aqui que esse incentivo ainda falta, vamos dizer assim, dentro de casa, né? Mas eu queria ouvir, acho que da tua perspectiva, né? Como que foi essa tua jornada até chegar, né, num cargo executivo, né? O que você pode trazer aqui para a gente de insumos que talvez você enfrentou e teve que, né, vamos dizer assim, superar isso ao longo da tua carreira? Eu nunca quis ser mais uma, sabe? Eu sempre queria que as pessoas me conhecessem pelo nome e sobrenome. E foi isso que me motivou. A minha inspiração toda era ser reconhecida como alguém que fazia, que entregava e que, podia contar comigo. Então, foi sempre assim.
Para você ter uma ideia, né, quando eu comecei como estagiária com meu cunhado, o primeiro cliente que ele me levou, ele me vendeu como analista sênior. Puxa, eu mal sabia o que era COBOL, gente. Mas eu precisei derrubar muitas barreiras em casa, viu? Porque meu pai era muito conservador, a minha mãe não trabalhava, era dona de casa, ainda é, né? Ela é viva. As minhas irmãs fizeram magistério e todas trabalhavam próximas de casa. Mas eu olhava para aquilo e não era a minha cara. Eu queria mais e mais e mais, e foi isso. Eu fui derrubando as barreiras que apareceram na minha frente do jeito que eu achava que tinha que ser. Tive muito apoio desse meu cunhado, ele acreditou muito em mim, apostou em mim. E o meu primeiro emprego, na verdade, foi por intermédio dele. Então, sou grata a ele, mas eu fiz o meu dever de casa, sabe? Eu fui atrás, eu estudei, eu me desenvolvi, desenvolvi pessoas também, porque daí eu pude crescer e deixei pessoas no meu lugar. Então, eu criei um legado e tenho orgulho disso, né? Mas a minha carreira ela foi muito tradicional. Eu comecei como estagiária e eu percorri todos os caminhos. E uma coisa que eu sempre fui, assim, eu sempre fui muito destemida, sabe? Eu nunca me prendi, eu tenho muito tempo de casa, então eu vou ficar aqui para ser promovida. Eu não tenho essas bandeiras, assim. Eu vou aonde o vento me levar. Se o vento estiver favorável, se eu tenho 10, 12, 15 anos de companhia, meu fundo de garantia, isso não me prende. E sempre também tive sempre um mentor, sabe, Paulo? Eu acho que isso é muito importante numa carreira. Seja mulher, seja homem, eu acho importante você se inspirar numa pessoa, ter alguém que faça mentoria com você, para que te mostre os caminhos. A decisão final é sua sempre, né? Mas se você conseguir alguém com mais experiência, que te aponte os caminhos e te conte um pouco da experiência que ela passou, isso também te ajuda a fazer boas escolhas. Então, eu contei com mentores ao longo de toda a minha carreira, sendo que meu primeiro mentor foi esse meu cunhado, né? E foi assim que eu cheguei aqui. Mas sempre batalhando pelo meu espaço, com muito trabalho, Paulo. E contando sempre com gente bacana dentro do mundo corporativo. As pessoas acham que o mundo corporativo, né, ele é muito competitivo. Ele é, de fato, competitivo. Mas é nessa competição que você consegue se destacar e é nessa competição também que você encontra boas pessoas que te puxam, sabe, para o lugar certo. Então, confia, foco, paixão acima de tudo, que um dia você chega lá. Essa garra é nítida quando você descreve isso, né, Raquel? E eu acho que isso é, de fato, pontos aqui muito inspiradores e que nem sempre pessoas, né, que estão começando hoje na carreira, elas têm essa visibilidade, né? Então, é muito bacana a gente ter essa exposição. Não foram poucos os desafios. O primeiro deles foi dentro de casa. 5 mulheres, meu pai mega conservador. O dia que eu disse para ele que eu ia viajar a trabalho e que eu ia para o exterior e sozinha, a casa caiu. Tirei passaporte, mas minha filha, você nem fala inglês direito. Imagina, eu tinha feito curso de inglês, ele nem desconfiava. Só foi. Só foi, Paulo. Cara, eu descobri o mundo. Imagina, eu com 21 anos, tinha saído lá do Rio de Janeiro, fui parar em Nova York. E foi sensacional. Aquilo me abriu os olhos para o mundo, né? Assim, para o mundo. E eu falei, cara, eu quero voltar aqui muito mais vezes. Eu quero voltar aqui a passeio. E E foi assim, né? Sempre mirando o futuro, mirando o futuro. Obviamente, sabe, Paulo, tem um fator de sorte. Eu acho que nem todo mundo. Tem muita gente que se esforça, né, e não chega lá. Então, teve um fator sorte? Certamente teve. Eu estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Mas eu fiz a minha parte. Claro. Então, a gente só. Desculpa, vai, fala você. Eu tenho uma filosofia de um mentor, inclusive, indo na linha do que você falou, que ele sempre disse para mim que sorte é uma mistura de atitude com competência.
Verdade. Mas o universo precisa estar favorável, né? E como é que o universo está favorável? É você estar pronto, né? E é você também não desapegar das suas amarras, dos seus conceitos, né? Experimentar o novo, não ter medo de enfrentar o que você não conhece, porque nem todo mundo nasce sabendo, né? Então precisa buscar mesmo, sabe? Precisa correr atrás e deixar o medo dormindo em casa. Vai sem medo. Você acha que esse desafio, né, que você relatou aqui dessa viagem foi um divisor de águas, então, para a tua carreira? Foram alguns, né? Esse foi um outro desafio também, que foi um divisor de águas. Eu nunca disse que eu não sabia. Eu sempre aceitei o desafio e dizia, eu sou capaz de fazer isso. Então, eu sempre fui muito positiva perante os desafios, sabe? Mas, sem dúvida, o grande divisor de águas aí foi o apoio desse meu cunhado, que viu em mim um potencial e apostou e deu certo. E um segundo divisor de águas foi quando eu saí da Vela, da Procter & Gamble, desculpa, para a Avon. Foi um chefe também, Paulo. Eu sempre fui muito honesta com os meus chefes, viu? Eu sempre fui muito transparente. E eu disse para ele, eu falei, Marquinhos, eu não quero mais ficar aqui, eu quero mais. Estou procurando emprego. Ele falou, menina, tem um emprego aqui para você. Eu fui chamado por um headhunter, que nesse Paulo, no caso, era você. Fui chamado por um headhunter, mas eu acho que essa posição não é para mim. Você não quer ir lá dar uma olhada? E aí era a posição da Avon. Olha só. Então, meu segundo divisor aí, né, que alavancou ainda mais a minha carreira, foi quando me apresentaram essa posição da Avon através do meu chefe. Ele me deu essa oportunidade de deixar de fazer o que eu estava infeliz, né? E me abriu um mundo novo. E daí eu deixei 12 anos de P&G para trás e fui lá navegar nos mares da Avon e me apaixonei por aquela empresa. Sensacional, sensacional. Você vê como as coisas, né, elas acabam acontecendo, né, exatamente quando a gente tem essa filosofia, como você mesmo trouxe, né, a transparência e o querer mais, né? Os meus desafios, eles são gigantes, Paulo, porque eu agora estou dentro de um grupo composto aí por 4 empresas, né? A gente tem a Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. Eu cuido de toda a carteira de supply chain com foco em tecnologia para a América Latina, mas a gente tem aí uma interação muito grande com o mundo do global, né? Do pedaço internacional. Então, a gente tem uma agenda digital bastante intensa para fazer acontecer aí nos próximos 3 anos, né? Em toda a cadeia de supply chain. Então, quando a gente fala em digitalização, as pessoas pensam muito no mundo do e-commerce, né? Mas a digitalização ela vai além do e-commerce. Ela está presente em toda a cadeia de suprimentos, em todo o processo, em toda a cadeia de negócios, na verdade. Então, para a gente conseguir conectar o cliente final, a consultora, fornecedor, as 4 empresas do grupo, se a gente não partir para a digitalização, a gente vai perder a tração. Então, temos projetos gigantes acontecendo. Um deles é o Ariba, que todo mundo conhece, né? O Ariba com foco aí em suprimentos. Grandes projetos de digitalização no mundo da qualidade, no mundo da industrial, com indústria 4.0, temas de rastreabilidade, sustentabilidade. Então, são muitos os temas, né? Eu tenho uma equipe bem grande que me apoia, vários parceiros me apoiando também, mas o maior desafio, Paulo, é o tempo. Claro. A gente vem vivendo momentos muito intensos. Você falou da pandemia, ela de fato intensificou,
a necessidade da digitalização, mas ela também está propiciando uma nova descoberta para o mundo do negócios, né? Você vê, a gente está aqui numa conversa, no mundo totalmente virtual, vamos alcançar nosso objetivo, que é, no final, ter a entrevista gravada e publicada, e a gente nem precisa se encontrar face-to-face para fazer tudo isso acontecer. Então, a gente está levando isso para o mundo dos negócios, né? Tudo está acontecendo de forma virtual. A gente rodou um ano de 20 quase que 100% virtual, e tudo continuou funcionando. E te falo mais, assim, eu me sinto muito mais produtiva no mundo virtual do que no mundo presencial. Olha Então, só. para nós de tecnologia, já era alguma coisa bastante comum, né? A gente já trabalhava, principalmente eu que cuidava, eu tinha equipe na Ásia, equipe na Europa, eu não me encontrava com essas pessoas, né? Regularmente, era uma vez por ano e olha lá. Então, não mudou muito, mas eu não me atraso mais para as reuniões, eu não tenho trânsito para me estressar, eu consigo fazer os meus intervalos e encaixar uma ou outra atividade com a minha família. A gente consegue almoçar junto, por exemplo, sempre que é possível. Então, acho que no final do dia eu vejo aspectos positivos, sabe? Nessa intensidade toda aí que foi o ano de 2021. Antes de falar dos outros, eu vou falar de mim. Eu mudei para a Natura em plena pandemia. Então, eu não conheço pessoas presencialmente. Você faz parte da turma, então, que entrou numa empresa e não foi para a empresa. Não fui para a empresa. Eu dei a sorte de ter sido... Quando eu fui entrevistada, eu ainda fiz a entrevista presencial, mas os meus clientes, por exemplo, são todos virtuais. Assim, a gente não se encontrou pessoalmente em nenhum momento. Mas, Paulo, eu faço da minha tela um momento de foco, assim, sabe? Então, eu estou nas reuniões. Quando a gente faz a reunião, eu estou na reunião com toda a minha intensidade, eu estou ali presente, prestando atenção e etc. Então, como é que eu lido, né, com os meus? São reuniões semanais. Então, os meus liderados, eles têm, no mínimo, 45 minutos dedicados para ele e só ele, né? E vamos falar de agenda de trabalho, vamos falar da agenda pessoal, como é que tá, como é que não tá. O WhatsApp virou ferramenta de trabalho, então a gente se fala o dia inteiro por WhatsApp. Então, as relações, apesar de ser por uma tela, elas são ainda muito intensas. Mas tem uma característica minha também, assim, pessoal. Eu sou uma pessoa que eu gosto do touch, né? Eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de falar com gente, eu gosto de ouvir, eu sou uma boa ouvinte. Então, e eles me acham a qualquer hora do dia ou da noite. Então, eu estou sempre muito presente. Isso ajuda, né? Porque não tem aquela coisa eu estou online o tempo inteiro vermelho, em reunião, e ninguém me acha, não. Assim, me pingou, se eu não puder atender, eu vou responder, daqui a pouco a gente se fala, e assim vai. Enfim, estamos juntos, né? A gente é um time. E quando eu falo dos outros, né, os diretos dos meus diretos, a gente faz reuniões regulares de town hall, a gente trouxe para as reuniões mensais quiz, para a gente se conhecer. Agora a gente usa as tecnologias, né, os capabilities do Teams, que quebra em sala e faz mini salas. Então assim, eu vou te falar que a gente já fez live até com música, assim, banda tocando, sabe? Já fizemos happy hour. Então, uma coisa que a pandemia nos trouxe, criatividade. Perfeito, perfeito. Somos criativos, faz falta as interações pessoais, né? O físico faz, mas não é isso que tem tirado o nosso sono, e não é isso que tem feito a gente cair de performance. O que tem feito a gente dar um step back assim, e ficar um pouquinho mais tenso é a intensidade das coisas, né?
porque o tempo não para. A gente precisou recuperar um tempo perdido, porque os primeiros meses de pandemia, meio que a nossa economia deu uma travada, vendas, né? Todo mundo parou para ver o que ia acontecer. E a Natura, ela é uma empresa super de vanguarda. Ela está sempre na crista da onda. Então, a gente, pedala, amigo. Aqui tem que gostar de trabalhar, senão a coisa não vinga. Muito bom. Eu acho que ficou latente, inclusive, até fazendo o gancho dessa pesquisa também que nós fizemos, que, né, para muitas pessoas, né, a questão do impacto foi positivo, né, e boa parte das mulheres que responderam, né, elas comentaram que o home office tornou mais produtiva, de fato, essa agenda, né, e o equilíbrio de vida pessoal também acabou melhorando, e você trouxe isso aqui também durante a nossa conversa, né, deslocamento, né, você evitar isso. Óbvio que existe o lado da criatividade, né, de como fazer essa agenda ficar harmoniosa, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio. Tem algumas características, sabe, Paulo, que eu acho que elas são importantes, independente da carreira, né? O nosso nível de resiliência para entrar no mundo corporativo e para se manter nele tem que ser alto. Não adianta, né? A gente precisa construir as relações, precisa construir uma carreira, precisa construir o nosso equity dentro do mercado, e isso leva tempo, né? Não é feito do dia para a noite. Então, as dicas que eu diria, que eu daria, né? Assim, não perder as oportunidades. Então, aonde tiver oportunidade, vá atrás dela, não espere que ela caia no seu colo. Manter-se sempre atualizado, eu acho que é bem importante. É importante investir nas relações de networking, conversar com as pessoas, se manter conectado, saber o que está acontecendo. Não que o networking te ajude numa recolocação, mas te ajuda a entender o que está acontecendo, né? Para onde as coisas estão caminhando. Então, eu sugiro isso também. Um olhar de dono, sabe? É importante também, porque as relações, as pessoas às vezes encaram como relações de trabalho, né? Mas não é isso. O que as empresas esperam da gente é que a gente sinta a dor do dono, né? Assim, o que você faria se você fosse dono desse negócio? Então, essas são algumas das dicas. E para fechar, a paixão, né, Paulo? Eu acho que se você faz aquilo que você gosta, se você tem uma meta, se você tem muito claro aquilo que você busca, você vai chegar lá. Tem que colocar a sua energia naquilo que você quer, porque senão as coisas não acontecem por acaso. Então, o nível de intensidade que você coloca no seu trabalho, na sua relação familiar, na sua relação com seus amigos, tudo isso faz muita diferença. Para o bem e para o mal, né? Exatamente. Mas excelente, são pontos, assim, de fato que acho que poucas pessoas param para refletir, né? Aquilo que os motivam ou aquilo que provoque eles, né, ao longo dessa jornada. Mas isso aí. Bons pontos aqui que você trouxe. Bom, Raquel, eu conversei aqui com Raquel Danello, diretora de tecnologia da Avon. Raquel, super obrigado aqui pela sua contribuição. Eu tenho certeza que isso vai ser de muito valor para muitas pessoas. Agradeço super o convite. É uma coisa que eu gosto de poder falar um pouquinho de mim, e se isso trouxer 0,001 de inspiração para alguém, já vou ficar mais feliz ainda. Sucesso para você também aí nessa sua empreitada, e tamo junto. Esse mundo de fato é feito de relações e ajuda mutuamente. Excelente. Super obrigado, Raquel. Um abraço. Outro.